Você já estudou inglês antes, você conhece várias palavras, você até consegue entender as coisas quando você lê algo, quando você assiste alguma coisa, mas na hora de falar, você trava. É como se você tivesse até bastante informação na sua cabeça, mas ela nunca aparece quando você mais precisa, quando você precisa utilizar mesmo aquela informação. Se esse é o seu caso, fica comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente está te travando e o que falta para você destravar e começar a falar inglês de verdade. E o melhor de tudo, no vídeo eu separei em 3 partes simples para você entender qual é o processo que vai fazer você destravar e falar inglês de verdade, incluindo o mais importante que eu deixei para o final, com algumas técnicas que você vai implementar começando a partir de hoje, ok? Então bora lá pro vídeo. A primeira parte que eu já quero mostrar pra vocês é a diferença entre saber e utilizar. Então aquela ideia que a gente tem, por exemplo, eu conheço uma boa quantidade de palavras em inglês porque eu já estudei antes ou porque eu vi e consumi conteúdo em inglês, então eu já consigo utilizar elas, eu já consigo falar inglês porque eu sei as palavras. E existe uma diferença entre saber e entre utilizar. Não é porque você sabe que você consegue utilizar, e pode parecer às vezes um pouco estranho se você nunca ouviu isso antes, mas não é a mesma coisa. Nós temos o input, que é entender, ouvir, ler, é consumir a informação. Quando você consome a informação, você coloca em um campo específico da memória aquelas palavras, aquelas estruturas, mas isso não quer dizer que a sua mente vai conseguir utilizar essa palavra na hora que você for falar. Para isso, é necessário treinar o output, que é especificamente a produção. Você só consegue falar bem se você realmente treina a fala com frequência. É a mesma coisa que dirigir carro, eu já falei isso em alguns outros vídeos, né? O input é como se fossem as aulas teóricas da autoescola, ou até mesmo observar outras pessoas dirigindo um carro. É legal, porque você aprende cada vez mais sobre as placas, você entende mais sobre o funcionamento do carro, das leis de trânsito, sobre como funciona todos os pontos relacionados a passar a marcha, a olhar no retrovisor nos momentos certos, a dar seta, mas o que vai fazer você dirigir um carro realmente é ir atrás do volante, sentar no banco e realmente tentar dirigir o carro. Aos poucos, até você se acostumar, mas você vai ser um bom motorista a partir do momento que você dirigiu várias e várias vezes, e assim você vai se sentir mais confiante também. Então o output, em inglês a produção, é muito importante para que você consiga utilizar aquelas coisas que você consumiu. Então, primeiro ponto, saber e usar são coisas diferentes. Eu falei um pouco mais sobre isso em um vídeo, que eu vou deixar ele aqui no card, aqui em cima, só sobre output, tá? Que é o segredo da fluência. Se você quer saber mais sobre isso, assiste esse vídeo depois que esse vídeo acabar. Assiste o vídeo do output. Mas a maior parte das pessoas treina só o input, só consome conteúdo. Mas a sua fluência, ela realmente depende do output. Você precisa dirigir o carro, você precisa falar inglês. Então você pode entender 90% de um podcast e ainda assim não saber responder uma pergunta simples em inglês, porque você não treinou a resposta dessas perguntas simples, porque você não produziu, porque você não utilizou a fala de forma ativa ainda em inglês. Então esse é um dos pontos muito importantes para a gente entender que pode estar te travando. E o que falta, nesse caso? Treino de produção e output consistente, que você pode fazer isso através de aulas de conversação. Você pode fazer isso também conversando sozinho, tá? Normalmente a gente pensa, pô, mas vai ser muito estranho, né? Conversar sozinho, conversar dentro da minha própria mente, conversar com um papel na parede que nem eu fazia, por exemplo, com italiano, com francês. Às vezes eu converso sozinho até hoje, em italiano, em francês. Vocês têm que entender que nós já temos uma vozinha na nossa cabeça que fala as coisas pra gente. Ela pode ser em português, mas ela também pode ser em inglês se você treinar ela para que ela seja em inglês. E várias dessas estruturas que você já conhece, você precisa implementar elas e você precisa fazer a sua mente se acostumar a pensar nelas. Quando você começa a tentar pensar em inglês durante o dia, mesmo que no início pareça meio forçado, mesmo que tentar conversar com você mesmo em inglês inicialmente possa parecer estranho, com o tempo você vai se acostumando e várias dessas estruturas que você já viu anteriormente, elas passam de uma memória que só está fixada na sua mente como eu sei, e ela passa a ser uma memória que possa ser utilizada na hora da fala, porque você já está fazendo isso constantemente, mesmo que somente na sua própria cabeça ou conversando sozinho. Quando você vai conversar com um gringo, sua mente não sabe exatamente que você está conversando sozinho esse tempo todo e que você não está conversando com um gringo, então muitas dessas palavras, e eu falo isso por experiência própria mesmo,
treinando em italiano, treinando em francês e depois utilizando isso de forma prática. Treine conversando sozinho na sua própria mente ou com um papel na parede que seja, mais produza, fale ativamente e utilize o inglês. Esse é um primeiro ponto que pode estar te travando. E assista esse vídeo também, que ele é bem legal. Agora, um outro ponto. O seu cérebro ele não aprende por acúmulo, ele aprende por repetição e acesso rápido. Então, você não precisa muitas vezes de mais conteúdo. O conteúdo que você já tem, muitas vezes já é o suficiente para você começar a produzir inglês. Você precisa de um acesso mais rápido ao conteúdo que você já tem. Então, um exemplo prático, por exemplo, você sabe a palavra book. Talvez você não conheça todas as estruturas da palavra book, você talvez saiba que book é livro, mas talvez você não saiba que book também significa reservar. É por isso que nós temos o site booking.com, onde você faz reservas de hotéis e tal. Mas, por exemplo, se você escuta essa frase, "Can you book a hotel room for me?", talvez você pode travar. Ou você trava porque você não entende o outro significado de book, mas também porque você não saberia como responder essa pergunta. Mas, se você aprendeu os significados variados de book e treinou a resposta para esse tipo de pergunta, ou perguntas parecidas, você consegue responder pelo menos alguma coisa. Pelo menos sorry, I didn't understand. Like, what do you mean by book? Tipo, o que você quer dizer com book? Pelo menos essa frase. Porque o negócio não é você estar tão centrado, tão fixado em palavras e perguntas específicas, como se você tivesse uma resposta fixa para uma pergunta fixa, mas você conseguir responder várias perguntas em várias situações, mesmo que de forma improvisada. Então, saber a pergunta do "What do you mean?" para o que você quer dizer com isso é muito interessante em várias situações. Normalmente você trava nesse caso porque você aprendeu de maneira isolada. É a mesma coisa que um gringo que vem pro Brasil, por exemplo, e ele aprende a palavra arrumar, certo? Mas ele não sabe que arrumar não é só organizar a casa que tá bagunçada, que você arruma, ou arrumar uma cadeira quebrada. Se o gringo não sabe que dá para utilizar o arrumar nesse sentido, ele não vai entender. Arrumar uma namorada, por exemplo, o gringo também não vai entender esse significado da palavra arrumar. Então não dá para aprender as palavras isoladamente. Você precisa aprender elas, mas também supondo que você já tenha aprendido as variedades, por exemplo, de book, as variedades de outras palavras que têm múltiplos significados, mas você não consegue utilizar, aí sim, você precisa dar acesso rápido ao conteúdo que você já tem, praticando ativamente, né, por repetição com contexto e prática real. É muito parecido com o que eu falei aqui de output, onde você precisa ativamente treinar a fala, e existe uma diferença entre saber e entre usar, lembrando que o seu cérebro não aprende por acúmulo, ele aprende por repetição e acesso rápido. Você precisa utilizar a língua de forma ativa, por isso que isso é tudo interligado e faz parte da primeira parte do vídeo. E antes da gente partir para o terceiro ponto, que é excelente, lembra de curtir o vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para você receber uma mensagem sempre que eu posto um vídeo novo. Sempre que você curte o vídeo, esse vídeo é distribuído para mais pessoas e isso também ajuda muitas outras pessoas a aprenderem inglês e entender o que está travando elas na fala e como elas vão fazer para destravar de verdade, assim como você está fazendo nesse vídeo. O terceiro ponto da primeira parte é que a falta de fluência é a falta de prática também muscular e auditiva. Parecido com o que eu falei antes, você aprende a nadar na água e você aprende a falar falando. Não caia, tá? Não caia no paradoxo da comunicação. Já falei isso em alguns outros vídeos, que é aquela ideia de tipo, eu não vou treinar a fala porque eu não tenho uma fala muito boa, meu speaking não é bom em inglês, eu não consigo falar muito bem. Eu vou esperar até chegar no momento que eu tenho uma fala boa, aí sim eu vou começar a falar. Só que aí você não melhora a fala, porque você não pratica a fala. É a mesma coisa que querer continuar assistindo aulas teóricas da autoescola e esperar que um momento você vire um bom motorista. Só que você não vira um bom motorista porque você não começa a tentar andar de carro. Então a ideia de fala é, você vai começar mesmo que no início você não esteja tão bem, mesmo que você cometa erros. Mas se você não começa, você não consegue evoluir. Não tem como chegar no objetivo final sem passar pelo trajeto. Isso é muito importante, ok? Você aprende a nadar na água e você aprende a falar falando. A maioria estuda com os olhos. Pouco treino auditivo, nenhum treino oral na maior parte das vezes. E o resultado é que o inglês fica somente na cabeça e não na boca. Então você não consegue destravar de verdade porque você não treina a fala. O que falta é um treino em fala de voz alta mesmo ou um treino auditivo
direcionado também, mas eu diria que o treino de fala em voz alta, baseado naquela ideia de output que eu falei no primeiro ponto, é muito melhor, onde você consegue ou treinar sozinho ou conversar com alguém em uma aula de conversação. Extremamente importante. Vamos para a parte 2, sobre outros pontos que estão te travando e o que você pode fazer para destravar de verdade. Um dos primeiros é o bloqueio emocional. Isso daqui também pode ser algo, talvez você não queira nem começar a utilizar o inglês, não queira nem começar a treinar a fala, porque você tem medo de errar, porque você tem medo de parecer burro, né? E a ideia de não ter vergonha, né, de falar inglês, normalmente você tem vergonha do julgamento, porque assim, a gente fala, eu tenho medo de falar inglês, eu tenho vergonha de falar inglês, mas não é exatamente isso, você tem medo do julgamento, né? Você sabe o que dizer, mas você trava, porque sua mente ela exige a perfeição antes de você abrir a boca. É aquela ideia que eu falei do paradoxo, né? Do paradoxo da comunicação, que eu acabei de falar, ele tem a ver com isso. Porque muitas vezes, por que você quer estar bem antes de você falar inglês? Por que você não quer falar e errar, por exemplo? Mostrar que você não sabe de tudo. Normalmente é porque você tem essa ideia da perfeição ou de uma segurança psicológica para que as pessoas não julguem você, para que elas não zoem do seu sotaque, para que elas não achem que você pareça uma pessoa burra, por exemplo. Então tem muito essa ideia do bloqueio emocional. O que falta é realmente uma segurança psicológica, uma permissão para errar. Tem uma ideia que eu vi num poliglota recentemente, que ele fala, quando eu aprendo uma língua, eu vou consumindo conteúdo, eu vou treinando e errando, e eu confio que a minha mente vai organizar as palavras, e você só vai falando. Essa é uma ideia que, assim, não tem muito a ver necessariamente com o método que você utiliza, ou a forma com que você pratica a fala, é realmente uma permissão que vem antes de tudo, certo? Tem uma coisa que se chama PSAR, onde você tem um pensamento, eu tô meio que traduzindo, né, ele, mas é tipo, você tem um pensamento, esse pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera uma ação, e essa ação gera um resultado. Isso aqui é algo comum, isso aqui acontece o tempo todo com a gente, né? Agora, quando você tem um pensamento em inglês do tipo, se eu errar, vão me chamar de burro, esse é o meu pensamento, certo? Se eu errar, vão me zoar, vão tirar sarro de mim, vão achar que eu sou uma pessoa que não sabe de nada. Esse errar desse pensamento, que vão me chamar de burro, ele gera um sentimento, ele gera medo, ele gera vergonha. E aí você faz uma ação. Que ação é essa? Normalmente você não fala, certo? Porque senão você tem um pensamento, você tem um sentimento, a ação, como resultado, você não evolui. Por você não evoluir, você não evolui pensando que os outros vão te chamar de burro, isso realimenta o pensamento, que gera mais sentimento, mais a mesma ação de não falar e mais um resultado de não evoluir. E você fica estagnado, certo? Você fica estagnado ou estagnada no mesmo lugar sempre. O que você precisa, normalmente, é mudar esse pensamento. Ou você vai ignorar, sim, tanto faz o que as outras pessoas estão dizendo, até porque a gente tem essa ideia de que as pessoas estão muito preocupadas em realmente julgar a gente, como se elas realmente se importassem muito com isso, ou que o julgamento delas fosse ficar, e isso iria ficar na cabeça delas, mas assim como nós, quando nós pensamos isso, nós estamos pensando muito em nós mesmos, essas pessoas elas também estão pensando muito nelas mesmas. Então essa ideia de que tipo, vão me julgar por falar inglês, na maior parte das vezes isso não acontece. É mais uma coisa que a gente fica alimentando na nossa própria cabeça. E quando alguma coisa acontece, alguém riu porque eu falei alguma coisa errado, alguém olhou estranho porque eu falei alguma coisa errada, é muito provável que essa pessoa esqueça 2, 3 minutos depois, porque ela vai estar mais pensando nela mesma do que em você. Então aquilo é mais algo que tá te impedindo de evoluir no inglês por você mesma do que pela própria pessoa. A pessoa nem liga mais para isso depois que passou 2, 3 minutos, mas a gente fica alimentando esse mesmo pensamento que gera um sentimento específico, que gera uma ação e um resultado que só vai prejudicar a nós mesmos e a outra pessoa vai viver a vida dela normalmente. Então a gente tem que se questionar também sobre esse ponto. Se você quer ver mais sobre essa ideia, se você tem medo de falar inglês, assista esse vídeo, Como Perder o Medo de Falar Inglês em 7 Passos Simples. Eu vou deixar ele também no card aqui em cima, tá bom? Que ele é muito legal. Especificamente para isso eu falo só sobre esse tema, mas você tem que ter uma segurança psicológica e se dar a permissão de errar. Você tem que pensar, eu sou um estudante
estudantes erram. Se eu erro, eu estou sendo quem eu realmente sou, um estudante. Você tem que se dar essa permissão, ok? Porque a perfeição ela é inimiga da fluência. Você tem que errar para que você consiga evoluir. O próximo ponto é: você estuda, mas não revê. A gente meio que subestima a revisão, porque a gente está sempre buscando palavras novas, estruturas novas. Eu quero aprender mais, quero ver mais, porque eu quero conseguir utilizar. Só que como a gente não revisa, a gente esquece. Esquecer é base de quem nós somos, né? Toda vez que a gente vai e dorme, a gente esquece um monte de coisa. E no dia seguinte é a mesma coisa. A gente aprende um monte de coisa, dorme, esquece. Porque a sua mente, ela exclui informação. E essa é a base dela. Ela tem que excluir informação. Senão, você tem enxaquecas gigantes, assim como algumas pessoas que têm alguns distúrbios onde elas não conseguem excluir informação. E a expectativa dessas pessoas, que são uma parte minúscula da sociedade, que tem esse problema onde a mente delas não exclui informação, elas morrem muito cedo, porque tem uma sobrecarga, elas têm enxaquecas muito grandes, e existem muitos tratamentos assim, que foram tentados ser criados para essas pessoas em si. Então quando você pensa, seria bom se eu não esquecesse de nada, na verdade não. Somente tem que esquecer as coisas. Agora, para que você mostre para ela que aquela informação de inglês é importante, você precisa revisar. E é interessante que você faça um sistema de repetição espaçada, onde pelo menos você revise um dia depois, você estudou, dormiu, no dia seguinte, revisa. Depois de 3 dias, depois de 7 dias. Agora, quando você está constantemente também consumindo informação, você naturalmente vai ver várias dessas palavras novamente. Por isso que é muito importante estar consumindo constantemente o inglês. Então, se você não estuda, e você estuda, mas não revê, por isso que você esquece. Não é capacidade, tá? É estratégia de memorização. Você precisa de revisão espaçada, que é o que eu falei para você. A ideia é que você não precisa pensar que você tem uma memória ruim. Não tem a ver com isso, sabe? Às vezes uns alunos chegam pra mim e falam: professor, eu tenho uma memória ruim, a gente teve a aula e tal, foi muito boa, você falou um monte de coisa legal, eu consegui entender muito mais daquilo que eu tava vendo, eu consegui utilizar muito mais isso na fala, nas aulas de conversação, mas parece que eu esqueci muita coisa do que eu vi. Eu falei: mas você fez a revisão, que nem a gente sempre conversa? Falou: não. Então, não quer dizer que você tem uma memória ruim, na verdade o que aconteceu foi o natural de ter acontecido. Se por algum motivo você estudasse, depois de uma semana, você lembrasse de tudo que a gente viu sem você ter revisado, não é que você seria uma pessoa com uma memória ok ou com uma memória boa, você seria um super-humano, alguém que deveria ser estudado e a gente deveria entender quais são os padrões mentais que você tem para você ser tão bom de memória assim, meio que nesse sentido. Isso eu tô falando mentalmente, né, pensando comigo mesmo. Mas a ideia do tipo, quando eu converso com um aluno, eu falo: é necessário que você revise porque a sua mente vai excluir informação. Isso é a base, isso é quem nós somos mesmo. Então, se você não revisa, você esquece. Você revisa para tentar esquecer a menor quantidade de coisas possíveis, ok? Se você não revisar, é certeza, você vai esquecer. Não tem nada a ver com memória ruim. É a base da sua mente, é assim que ela funciona. O que falta para você normalmente é um sistema de revisão e de consolidação do que você já estudou. Então, o que falta normalmente para você conseguir utilizar e destravar na fala pode ser isso. Porque você acha que você sabe muita coisa porque você viu muita coisa, mas aquilo não está ativado na sua mente porque você não pratica, ou também porque você não revê e você esquece muito daquilo que você estudou e achou que lembrou, né? Achou que você tinha gravado na memória, mas na verdade por você não ter revisado aquilo não fixou. Então tem esse ponto também. E a falta de estrutura e sequência de aprendizado. Às vezes você até revisa, mas como você estuda de forma aleatória, você tenta montar um quebra-cabeça mesmo, sem saber o desenho final. É um pouco confuso. Você vê uma dica aqui, né, um vídeo ali, então você não sabe qual é o próximo passo, você tem confusão, é desânimo, e aí tem a desistência. Você precisa de um plano simples mesmo, que tem começo, meio e fim, você precisa de ordem e de organização. Você precisa de uma sequência gradual de conteúdo. Tem várias formas de você fazer isso, tá? Você pode, caso você esteja em algum método, por exemplo, os alunos do MAF, do Método Acelerador da Fluência, que estão no meu método, eu utilizo o material da Oxford. No material da Oxford eles ganham, atualmente no método MAF, eu envio dos Estados Unidos, chega esse material na casa do aluno, onde é o material onde nós utilizamos uma sequência gradual de conteúdo. Vamos supor que você vai preparar essa sequência gradual de conteúdo em casa, por conta própria. Eu recomendaria utilizar, você pode pesquisar assim, BBC Sequence A1, se você é um iniciante, ou A2, se você já tem uma noção de inglês. E aí você olha a sequência que
A própria BBC, a British Council, né, tem para níveis iniciantes, para níveis pré-intermediário, você prepara o seu material de estudo em cima desses conteúdos. É você que vai precisar preparar esse material de estudo, mas tem uma forma sequencial de conteúdo, assim você vai aprendendo com base naquilo que você aprendeu anteriormente. Assim você vai construindo realmente uma escada, né? Você vai construindo uma casa, uma catedral. E aí você não tenta colocar o teto antes de colocar as paredes. Você não tenta colocar o muro antes de fazer a fundação. Então você tem uma sequência muito legal de conteúdo onde você vai aprendendo constantemente e vai colocando as coisas numa ordem que faz sentido. Isso te ajuda muito mais a lembrar também. Para a parte 3, nós temos alguns pontos muito legais e aqui eu vou mostrar os 4 pilares que são a coisa mais importante que você vai ver nesse vídeo, então fica comigo até o final. Tem um ponto também que faz parte dessa parte 3, que é a consistência realista também. Então, às vezes você quer estudar 3 horas por dia, mas nos outros dias você não estuda, aí você tem uma animação, depois essa motivação desce. E o principal aqui seria estudar todos os dias, ter aquela consistência, por conta da revisão, por conta da aprendizagem de coisas novas, porque você acha que 3 horas, 2 horas num dia é legal, só que se você estuda 15 minutos todos os dias, meia hora todos os dias, no final do mês, isso acumula, certo? É aquele efeito bola de neve, que eu sempre comento. E a fluência, ela vem do contato constante. Por quê? Porque tem revisão nisso, tem palavras novas, que você só aprende se você se expõe constantemente ao inglês, quando você faz input. Tem também a utilização, porque você só consegue se acostumar com a utilização das palavras e tornar essas memórias de curto prazo com memórias de longo prazo se você tem uma consistência realista e você faz output constantemente. O inglês, ele realmente precisa fazer parte da sua rotina. E isso é muito mais fácil se você tem uma rotina leve, possível e diária, que se encaixe no seu estilo de vida. Então você tem que pensar nisso também. Isso pode ser o que falta para você encaixar, por exemplo, uns 10 minutos de output diário. Você já parou para pensar que o que falta para você destravar inglês pode ser simplesmente você pensar em como que eu posso todos os dias treinar a fala por 10 minutos, seja falando sozinho, seja escrevendo frases e lendo elas em voz alta, seja pensando em respostas em inglês, seja conversando mentalmente ou com um papel na minha parede ou participando de uma aula de conversação. Você já parou para pensar nisso? Que o que falta é uma consistência realista que você pode ter com base no seu próprio estilo de vida? Isso é muito importante. Um outro ponto é a falta de exposição real e pressão leve. Eu falei um pouco sobre input antes, mas como que deve ser esse input? Normalmente, e também o output, né? Normalmente eu comento que ele deve ser mais um, né? Na aprendizagem de língua se fala muito sobre como deve ser o seu consumo e como deve ser a sua produção. Porque ela não deve ser absurdamente difícil, assim você vai desistir com facilidade, mas também não deve ser muito fácil, a ponto de não ter nada novo ali para você fazer. Por exemplo, se a frase "What's your name?" é simples para você, você já consegue pensar na resposta "My name is", não tem porque você ficar treinando o output com ela. Não tem porque você escutar um áudio que é muito simples e você consegue entender tudo. Tem que ser difícil, mas difícil mais um. Não tem que ser, tipo assim, eu tenho um nível iniciante em inglês, eu vou assistir um vídeo de física quântica, mas você precisa consumir com um nível de pressão leve para que você consiga evoluir. Porque você vai ter margem para evoluir e também não tem como aprender a nadar se afogando, certo? Você precisa pular na água para aprender a nadar. Mas se você estiver se afogando, você morre, né? Não tem o que fazer. Então a ideia é que você precisa evoluir, mas num nível de pressão leve. Tem aquela ideia, você é obrigado a usar, muitas vezes quando você faz isso, e isso te ajuda a evoluir também. Então falar sozinho, gravar áudio, responder perguntas, fazer shadowing. Inclusive eu tenho um vídeo só sobre shadowing aqui no canal, se você tiver interesse em entender mais sobre essa técnica. E isso é exposição real ao conteúdo e com pressão leve. Você cresce, mas sem travar. Então simule situações reais. Pense, o que eu faria se eu tivesse em uma cafeteria em Nova York e eu quero pedir um café? O que eu faria se eu tivesse uma reunião em inglês no trabalho e eu tivesse que falar sobre isso, isso e isso? Você pode se colocar nessas situações, mesmo que mentais, e ver como você lidaria com elas. Um outro ponto é que você precisa entender é que o seu cérebro ele gosta do que é familiar. Então, quando você repete, você retém. É muito parecido com aquela ideia que eu falei para vocês da revisão ativa. Se você tenta aprender tudo também de uma vez, você esquece. Então, quando você tem uma repetição com intenção e você cria familiaridade com as frases, tudo fica mais fácil.
E é por isso que é interessante você utilizar frases que fazem sentido. Elas precisam fazer sentido para sua vida, fazer sentido para sua rotina, para o seu objetivo com o inglês. O que a gente quer fugir, que nem eu sempre comento, é daquelas frases dos livros de matemática, que são aquelas frases que tem umas situações bizarras, certo? Onde a pessoa compra uma quantidade exorbitante de uma fruta em específico e ela dá metade dessas frutas para outra pessoa e ninguém sabe o que está acontecendo naquela história ou quem são aquelas pessoas que estão fazendo aquilo, porque não faz sentido. E você não vê a aplicação daquilo, você não sabe como você usaria Bhaskara na sua vida. Então, quando você faz uma frase que não faz tanto sentido e não é familiar para você, você vai esquecer daquilo com muito mais facilidade do que se você estivesse utilizando uma frase que faz sentido para sua vida, rotina ou objetivo. E não caia no paradoxo da comunicação. Você não vai ficar esperando ficar pronto para falar. Você só vai ficar pronto depois que você começa a falar. A fluência ela não é se preparar para usar, ela é usar para se preparar. Você tem que treinar usando. Você está travando porque você quer acertar em vez de se permitir errar e continuar praticando e continuar evoluindo. Então não caia no paradoxo da comunicação. Tem essa coragem mesmo, prática, de que você vai acertar, aceitar que você vai errar e você vai continuar mesmo assim, de qualquer forma. Por quê? É a ideia de eu escolho, lembra daquela ideia do pensamento? Eu escolho um pensamento que vai me fazer evoluir. Eu não vou escolher um pensamento e vou deixar ele como uma caraminhola, como deixar uma minhoca na minha cabeça, consumindo cada pedaço de motivação que eu tenho, quando eu poderia ter um pensamento que vai me levar mais longe, e aquilo só tá me prejudicando, em vez de prejudicar os outros. Porque se eu errar e alguém rir, qual é o problema, certo? O problema é que esse pensamento que faz eu não treinar o inglês tá deixando eu para trás. Eu não tô conseguindo evoluir por conta disso. Então a gente deixa isso pra trás e foca num pensamento que te faz evoluir, num pensamento de eu vou treinar, mesmo errando, tanto faz, eu vou melhorar meu inglês e eu vou atingir esses objetivos que eu quero em inglês. Essa é a ideia. Quais são os 4 pilares que é o mais importante? O primeiro, input ativo e com contexto, tá? Que é aquilo que a gente falou. Você precisa consumir ativamente muitas coisas em inglês. É legal que você escolha coisas que você gosta pra consumir. Pode ser vídeo, leitura. Se você quer comunicação e conversação, se você quer treinar fala em inglês, é interessante que você treine o listening, que você consuma muito conteúdo ouvindo, né? Pode ser podcast, pode assistir vídeos no YouTube, porque assim você consome mais ouvindo, e isso vai te ajudar, quando você quer falar, a utilizar um output, que é o segundo ponto, que é o segundo pilar. Ele tem que ser regular também. Então você tem que falar, você tem que gravar respostas em voz alta. Se você quer conversação, você vai ouvir e você vai treinar o speaking, a fala. Porque tudo aquilo que você ouve, você tenta utilizar na fala, e quanto mais você fala, mais você vê o que você precisaria saber, e você estuda aquilo que você precisaria para explicar suas ideias e seus pensamentos com mais naturalidade. O terceiro ponto é revisão com consistência. Você precisa de revisão prática, que nem a gente falou, você não pode esquecer as coisas, você tem que tentar esquecer o menos possível, porque assim você vai conseguir entender mais, já que você não esqueceu as palavras que você consumiu, e também você vai conseguir falar mais, porque você vai lembrar das palavras na hora que você precisar, certo? Revisão com consistência, todos os dias, principalmente se for espaçada, melhor ainda. E o quarto ponto é uma estrutura com clareza. Você precisa de uma sequência lógica de aprendizado. Assim, vai ficar mais fácil de entender aquilo que você está consumindo. Assim, também vai ficar mais fácil de utilizar as coisas, porque você não tenta utilizar algo que é muito difícil, ou algo muito bobo, que fica tão simples de ser utilizado que você nem sente vontade de fazer. E também fica mais fácil de fazer a revisão com consistência, porque você já tem uma estrutura lógica, e a própria revisão é estruturada dentro dessa sequência gradual de conteúdo. Você pode entrar num método que tem essa sequência, ou você pode fazer ela por conta própria, que nem eu falei, pesquisa na BBC, esses pontos, você vai conseguir fazer isso muito bem, ok? Desses 10 pontos que eu coloquei, qual que é o que te mais falta hoje? Ou, vamos lá, desses 4 pontos, falta para você mais input, output, ou você não faz revisão, ou você não tem uma sequência lógica de conteúdo. Coloca aqui nos comentários, tá? Falta isso em mim. E aí você coloca o que falta aqui nos comentários. E assiste o vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Agradeço por você ter ficado até o final. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Assiste o vídeo que tá aparecendo aqui. Vejo você no próximo vídeo.